A responsabilidade da igreja com os missionários. Esta é a lição número 7 da classe de adultos. Sim, a igreja ela tem responsabilidade com os missionários e precisa muito ter respeito com esta responsabilidade, precisa ter compromisso com esta responsabilidade, porque desta responsabilidade da igreja com o missionário é que o missionário é mantido e a obra é concluída. Introdução. Uma das importantes atribuições da igreja é cuidar integralmente dos missionários, identificando, preparando, enviando e cuidando deles enquanto atuarem no campo e encerrarem a carreira. Alguns missionários e missionárias têm uma carreira longa, outras nem tanto, por algumas razões. Às vezes o trabalho é realmente curto, é apenas rápido, é apenas de dias. Mas, de modo geral, o trabalho missionário é sempre extenso. E, na verdade, enquanto este missionário estiver no campo missionário fazendo a obra do Senhor, a igreja precisa manter este missionário, precisa ter responsabilidade com ele. Identificar o missionário, preparar ele para o campo, né? Enviar e cuidar, isso também cabe também à família do missionário. Então a igreja precisa manter essa responsabilidade com o missionário, ter pontualidade com esta responsabilidade. De maneira nenhuma devemos enviar um missionário ou uma missionária para o campo e deixá-lo lá sem nenhum apoio. De maneira nenhuma, isso não é fazer missões. Isso é fazer o missionário ou a missionária passar aperto. Então nós devemos ter responsabilidade, a igreja tem responsabilidade com os missionários. A igreja e o sistema de apoio aos missionários. A responsabilidade da igreja. Nesse sentido, certos princípios devem permanecer claros a respeito do sistema de apoio aos missionários. A igreja deve se conscientizar biblicamente de que o missionário é um obreiro formado pela igreja local e por isso está inteiramente sob a sua responsabilidade. É muito interessante quando vemos, por exemplo, jornalistas. Geralmente um jornalista ou uma jornalista de uma emissora de rádio ou de televisão, mais principalmente aqui de televisão, apesar que também tem de rádio, mas geralmente o rádio hoje não é tão visto quanto não tem tanta visibilidade como a televisão. Quando um jornalista é enviado de uma emissora para um outro país, essa emissora ela mantém esse jornalista ou esta jornalista com tudo aquilo que a pessoa precisar, dá todo o apoio. Por quê? Porque esse jornalista, apesar de não ter sido formado por esta emissora de TV ou de rádio, ela pertence a essa emissora de rádio ou de TV. Portanto, a emissora tem responsabilidade sobre essa jornalista, sobre esse jornalista. Então, o que ela tem que fazer? Ela precisa manter o enviado especial dela em um determinado país. Da mesma forma, a igreja. O missionário, a missionária, tendo ou não sido formado pela igreja, mas no momento ele está naquela determinada igreja, esta determinada igreja precisa mandar ele ou ela para o campo missionário, mas precisa manter. Por quê? Porque está sob responsabilidade da igreja. Então a igreja precisa manter esta pessoa missionária no campo missionário com todo o apoio que ela precisar. Da mesma forma que uma emissora de rádio ou de televisão manda um jornalista para cobrir um acontecimento, um evento fora do país e mantém esse jornalista, da mesma forma a igreja precisa também manter o missionário. Ele é um obreiro orientado pelo pastor da igreja e enviado para fazer a obra missionária conforme a visão que o Espírito Santo concede à igreja. Ou seja, se ele está orientado pelo pastor, então ele tem a mesma visão de seu pastor. Então, uma vez que o pastor envia este missionário ou esta missionária, tem pelo Espírito Santo a mesma visão. Então, o que esse missionário tem em comum? Ele precisa, claro,
ele é o representante legal do pastor naquele lugar. É claro que a representação aqui é muito maior, porque nós estamos representando a Cristo, mas eu digo humanamente falando, terrenamente falando, aquele missionário, aquela missionária, ela está ali cumprindo o ID de Jesus através do seu pastor, ou seja, o pastor orientou. Então essa pessoa está completamente bem orientada pelo seu pastor, então ela precisa manter todo o testemunho dela como pessoa, como cristã, naquele lugar para o qual ela foi designada. Então é importante que o pastor também, segundo o Espírito Santo, tenha visão para mandar o missionário ou a missionária exatamente aquela que o Senhor, o Espírito Santo, deu orientação. Isso é muito importante. Então o pastor, ele envia um missionário, uma missionária para o campo, mas segundo a vontade do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem esclarece, que direciona a visão do pastor, e o pastor escolhe aquele missionário, aquela missionária, e ele orienta esse missionário, essa missionária, para ir para o campo, para assim fazer o trabalho de acordo com aquilo, com a visão que o Espírito Santo deu ao pastor. Em contrapartida, é dever do missionário prestar relatórios periódicos sobre o desenvolvimento da obra no campo. É muito importante a pessoa missionária que foi ao campo prestar relatórios à igreja. Por que isso é importante? O trabalho cristão ele precisa ser em todo ele transparente. Quando um missionário, uma pessoa vai ao campo missionário, ele precisa fazer o relato de como ele chegou lá, o que ele está fazendo ou o que ela não pôde fazer. Tem que dar todos os relatórios. Para quê? Para prestar conta à igreja. Ele não está sobre a responsabilidade da igreja. A igreja não mantém o missionário lá, a missionária lá. Então, qual é o contraponto? O contraponto é que o missionário ele precisa estar em obediência ao seu pastor e obediência à sua igreja. Então, o que ele faz? Ele vai e faz ali os relatórios do que está conseguindo fazer e o que não está conseguindo fazer. Até porque para poder dar uma direção ao pastor e o pastor tomar uma decisão do que vai fazer e o que não precisa fazer. Então, isso é de suma importância que o missionário consiga entender que, apesar de ele estar sendo mantido pela igreja, independente se ele é uma pessoa eloquente, se ele é uma pessoa enviada de Deus, se ele é uma pessoa que está cheia do Espírito Santo, ele precisa, entre uma coisa e outra, prestar obediência ao seu pastor, prestar obediência à sua igreja. Como ele faz isso? Enviando relatórios verídicos, verdadeiros, não inventar, porque alguns missionários engraçadinhos, o que fazem? Fazem alguns relatórios mentirosos. Isso não é da parte do Senhor. O missionário, se ele está tendo dificuldade, ele relata que está tendo dificuldade. Se ele conseguiu criar alguma coisa ali, ou algum tipo de trabalho, ele também fala ali no relatório que de fato ele também está conseguindo fazer aquele trabalho. Então isso é importante, inclusive até na questão financeira. Se porventura o missionário ele conseguiu por alguma razão, alguém que por exemplo viu a obra e quer ajudar a fazer a obra, então ele faz o quê? Ele recebe uma grande quantia em dinheiro, ele também precisa relatar isso à igreja. Olha, alguém que não quis se identificar ou se identificou me deu uma oferta de tanto, né, uma grande quantia. Ele precisa deixar tudo às claras. Todo o sistema de apoio missionário deve permitir que os missionários usem o máximo de seu tempo e energia no trabalho de missões. Aqui vem a questão financeira. Porque se esse missionário está sendo sustentado pela igreja, com todo o seu suporte, né, toda a sua família está sendo sustentada, para quê? Para que ele possa usar toda a sua energia, todo o seu tempo, usar todo o seu tempo para quê? Para a leitura da palavra, jejum, oração, se dedicar à obra do Senhor e assim ter mais tempo para estudar a Bíblia, para assim ensinar corretamente a palavra, para pregar com sinceridade a palavra do Senhor. Por quê? Porque ele está usando toda a sua energia para o reino. Então é muito importante que o missionário tenha aí esse tempo, né? O tempo máximo, possa usar esse tempo máximo que ele tem disponível, né? Que são 24 horas no dia, para que ele possa ter o seu repouso, mas também ter o seu trabalho, né? Durante o dia ele faz os seus estudos, os seus sermões, os seus ensinamentos. À noite ele aplica esse ensinamento, esse sermão na igreja,
né, ou no campo, né, ou nas praças, na rua, e à noite ele poder descansar e não ter outra preocupação além disso. A única preocupação desse missionário será o quê? Somente estudar a palavra e pregar a palavra. O sistema de apoio e a obra de fé. Assim, tanto os missionários quanto os que os sustentam devem ser pessoas de fé, à medida que obedecem ao mandamento de Jesus, ide e fazer discípulos, há crescimento e expansão da obra de Deus. Para se fazer uma obra missionária, em primeiro lugar, tem a questão do chamado. A pessoa precisa ser chamada por Deus para o negócio, porque o negócio é bem estreito. Mas as pessoas que mantêm essa obra missionária precisam ser pessoas de fé. Por que pessoas de fé? Para não ter aquela questão de que eu envio tanto para a obra missionária, mas eu não vejo retorno. Você quer ter retorno de vida financeira na missão? Não, não tem. Não existe retorno financeiro na obra missionária. Por que não? Porque todo o valor investido em missões é justamente para isso, para ser investido em missões. Ele não dá um retorno financeiro. O que ele dá é retorno de almas. Então a pessoa que está ali ajudando a manter a obra, ela precisa ser uma pessoa de fé, para que não haja murmurações, para que não haja desconfianças. Olha, o que estão fazendo com o meu dinheiro que não estou vendo fazer nada? Isso é muito perigoso. Então a pessoa precisa ser uma pessoa de fé, para ver que realmente, verdadeiramente, ainda que não está tendo um retorno financeiro, e não haverá retorno financeiro mesmo, ela sabe que daqui a pouco vai começar ter um resultado em almas. Por quê? Porque a obra missionária não é assim, chegou num país, chegou num lugar e o resultado vai ser imediato. Às vezes nem vem, às vezes nem acontece um resultado imediato ou nem a longo prazo. Às vezes ele simplesmente fica ali 1 ano, 2 anos, não tem nenhum resultado aparente, só teremos na eternidade, só veremos certos resultados na eternidade. Então nós precisamos ser pessoas de fé para ver que verdadeiramente o missionário foi levado lá para missões pelo Espírito Santo, orientado pelo pastor, sustentado pela igreja, mas que também ele está envolto de pessoas de fé que o ajudem verdadeiramente, financeiramente, com oração, e que não haja desconfiança. Objetivo de missões. É bom lembrar de que o objetivo de missões é que Cristo seja conhecido e adorado em todo lugar. O objetivo principal de missões, como eu acabei de dizer, é almas para o reino. Não tem retorno financeiro. Retorno financeiro não existe em missões. É mais do que isso. O retorno, de fato, é retorno de almas para o reino do Senhor. Para quê? Para que o Senhor Jesus seja conhecido e adorado em todo lugar. Nós devemos continuar fazendo missões para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado no Brasil e no mundo, para que as pessoas tenham, de fato, conhecimento da verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem é essa verdade? Cristo. Sinopse. A igreja local tem a responsabilidade de cuidar do missionário e sua família enviado ao campo. O cuidado integral dos missionários. O cuidado integral. Com o cuidado integral, queremos nos referir a toda a esfera da vida do missionário, ou seja, não somente na área financeira, mas também na área espiritual, emocional, física e social, ao acompanhamento pastoral, enquanto ele está no campo, com amor e respeito, para que possa superar dificuldades internas e externas que surgirem durante o ministério. Sim, haverá infinitos surgimentos de dificuldades no campo missionário, tanto no Brasil quanto no mundo, principalmente se for em outro país, né? Entretanto, o missionário, as pessoas precisam ter cuidado com o missionário, e ele precisa sim ter o apoio financeiro da igreja. A igreja precisa financiar ele, precisa manter ele e toda a sua família no campo missionário. Também precisa ter aquela ajuda na área espiritual. Por quê? Porque haverá dificuldades. Haverá situações, então ele precisa de uma palavra pastoral, ele precisa de um apoio no sentido espiritual, né? Pessoas orando por ele, o pastor, a igreja orando por ele para fortalecer ele espiritualmente, porque verdadeiramente o campo missionário é algo bem difícil. Também na questão emocional. O emocional da pessoa vale muito, então esse missionário ele precisa estar com seu emocional completamente tranquilo,
sem grandes preocupações, para que assim ele venha desempenhar verdadeiramente aquilo que ele foi enviado para fazer, o trabalho que ele foi enviado para fazer. E só se faz isso com a cabeça no lugar, com tranquilidade, né? O seu emocional precisa estar muito bem cuidado. A questão física e social. O físico, propriamente dito, né, do seu corpo, ele precisa ter a sua saúde física e não pode estar, por exemplo, doente, né, enfermo. Por quê? Porque como ele vai falar da palavra do Senhor se ele não consegue sequer se levantar da cama? Então, por quê? Porque ele está enfermo. Então, essa pessoa precisa ter esse cuidado físico, ter a sua saúde em dia, né? E também a questão social no sentido geral, para que assim, né, até mesmo diante da sociedade, para que assim ele venha desempenhar com grande dedicação o seu trabalho. Uma agenda quanto à volta do missionário. Também podemos ver como as igrejas recebiam os apóstolos de maneira alegre e honrada. Quando estamos em um evento, um evento evangélico, por exemplo, que vai ver um determinado cantor que você gosta muito, quando ele sobe ao palco, há aquela alegria, né, da plateia no modo geral, né? Ou até mesmo lá no mundo, né? Lá nos estádios, quando chega o jogador de futebol ou aquele artista de cinema, de teatro, independente, há sempre aquela euforia. Mas e quando chega o missionário? Será que nós recebemos o missionário da mesma forma que recebemos um grande cantor evangélico, uma grande cantora evangélica? Será que recebemos o missionário com a mesma honra que nós verdadeiramente devemos dar a esse missionário ou a esta missionária? Será que verdadeiramente estamos honrando o obreiro, né, que está ali num outro país, né, uma outra nação, deixou toda a sua parentela, né, está ali com a sua família, filhos, esposa, mas não está presente os avós, os tios, os primos, as primas, as tias, né? Será que nós verdadeiramente estamos honrando esta pessoa? Nós devemos honrar o missionário, a missionária, quando ele volta para casa. Nós devemos receber com alegria. Por quê? Porque ele foi lá fazer um trabalho, ele fez o trabalho e Deus fez prosperar e Deus o trouxe de volta com saúde. Então nós devemos sim dar glórias a Deus e honrar este missionário ou esta missionária. Sinopse: o cuidado do missionário envolve todas as esferas possíveis de uma família enviada para uma nova realidade transcultural. Maneiras práticas de se comprometer com os missionários. Comunicar as necessidades. A ideia é que a igreja local tome conhecimento de como a agenda missionária da igreja é desenvolvida, bem como levar em primeira mão as notícias a respeito das principais atividades do campo missionário. Lembra lá do relatório que o missionário precisa fazer para a igreja? Em posse desse relatório, a igreja fica ciente do que está acontecendo no campo missionário. Por isso, por conta disso, a igreja consegue dar-lhe todo um suporte. Por quê? Porque sabe o que está verdadeiramente acontecendo com aquele missionário, com aquela família missionária. Então eles conseguem, assim, ter um conhecimento geral. E agendamento, o que ele faz? O que a igreja faz? O que o pastor faz? Ele recebe seu relatório e comunica à igreja o que está acontecendo, né? Quais são os frutos, né? Os resultados daquele trabalho que aquele missionário está fazendo. E assim ele consegue, por exemplo, ele recebeu um relatório, ele chega no domingo à noite, por exemplo, que é onde, de modo geral, a maioria das pessoas estão na igreja, e ele dá um relatório: olha, o nosso irmão que está em tal país está tendo dificuldade para isso, nós vamos apoiá-lo nele nisso. Por quê? Porque ele nos comunicou as suas necessidades, ele está com a necessidade disso ou daquilo, precisa de ter um pouco mais de dinheiro porque ele está tendo uma dificuldade, porque surgiu algo atípico, então nós precisamos sanar essa dívida lá. Então ele vai comunicar, né? O pastor vai comunicar a igreja ciente do que está realmente acontecendo, o que vai fazer? Vai aumentar aí a oferta missionária. Por quê? Porque está tendo transparência, porque verdadeiramente estão vendo que o povo que foi lá fazer missões está realmente dedicado ao trabalho e surgiu algo atípico, né? Algo que não se estava esperando, então precisa ser sanado. Doar para suprir necessidades. A vida no campo missionário pode ser desafiadora, exaustiva e difícil.
No meio do estresse e das lutas, muitos missionários frequentemente se sentem desconectados e esquecidos pela igreja, que os envia, principalmente quando se deparam com a escassez no campo. Quando vamos fazer um trabalho missionário, isso tanto individual, né, no sentido de, às vezes, ajudar pessoas que fazem isso, né, que mantêm missionários e nem a igreja sabe, né, ele faz isso pelo amor, pelo carinho que tem pela pessoa, pela obra missionária, mas não prefere ficar no anonimato. Entretanto, as pessoas que vão ao campo missionário, eles não têm uma vida de glamour como muita gente acha que tem, que todo mundo quer ser missionário lá nos Estados Unidos, que é um país rico, né, um país capitalista, rico, próspero. Então, poucas pessoas querem ir para países pobres, né, como o povo lá da África do Sul, só para dar um exemplo, ou talvez a Índia. Ou Cuba, né? Imagina lá um missionário lá em Cuba, na Venezuela, por exemplo, olha os apertos. O que ele não vai ter, o que não vai faltar sendo missionário na Venezuela é escassez, né? Escassez vai ter muito. Então, o que acontece? O que nós podemos ver nesse sentido? É algo que é muito exaustivo, não é só o cansaço em si, é exausto, a pessoa já não tem nem mais força. Por quê? Porque o campo missionário é um campo que demanda tanto o psicológico quanto a força física. E ainda tem aquela famoso, né, que nós chamamos aqui de jogo de cintura, né? Tem que ter muita habilidade com certas situações que são complicadas, que surgem, né? E o missionário precisa estar ali apto para poder lidar com aquela situação complicada. E muitas vezes os missionários são esquecidos pela igreja. Eles foram enviados pela igreja, ele está fazendo um trabalho, mas parece que a igreja esqueceu, deixou ele lá, não quer mais saber. Então ele se sente o quê? Esquecido pela igreja, esquecido pelos amigos. Então ele começa assim, a enfraquecer até mesmo na fé, porque ele começa a se questionar, como pode? Eu estou aqui, amando do meu pastor, amando da igreja, pelo Espírito Santo, e o povo me abandonou, eu estou aqui com a minha família passando necessidade, ninguém nos sopra, ninguém nos ajuda. Que evangelho é esse? Que irmãos são esses? Então nós precisamos ter muito cuidado nesse sentido, nós devemos sempre apoiar a questão missionária, orar e jejuar pela causa. Note que a oração e o jejum estão na base do envio de Paulo e Barnabé para o campo missionário. Outro sim, além das convocações coletivas, é muito importante o comprometimento individual na oração e no jejum. Você já jejuou por alguém? Já fez uma oração em jejum por alguém? Principalmente aqui na questão missionária? Já orou por um missionário ou uma missionária que você conheça? Ou às vezes até que você nem conhece pessoalmente, mas você sente a necessidade de orar e jejuar por essa pessoa? O jejum e a oração, eles andam de mãos dadas. E sobre a questão do jejum, é muito importante Isaías capítulo 58. Eu vou resumir o capítulo 58 de Isaías para você. Quando alguém faz um jejum, ele não tem que fazer somente um jejum de alimento e água. Ele precisa, além disso, estender a mão ao necessitado. Ele não pode falar mal de ninguém. Ele não pode trabalhar também. Então, o jejum ele precisa ser completo. Isso aí é a base de Isaías 58. Então, quando alguém faz isso, aí sim a sua vida florescerá. Por que vai florescer? Porque essa pessoa colocou toda a sua vida nas mãos do Senhor. Essa pessoa está orando e jejuando, está não falando mal das pessoas, né? Isso nós não devemos fazer nunca, né? Mas principalmente quando estamos jejuando, né? Ali estamos estendendo a mão ao necessitado. Por que isso? Porque não adianta a pessoa estar em jejum e em oração, principalmente a questão aqui do jejum, que fala Isaías 58, mas está falando mal do irmão, está trabalhando em suas empresas, não estende a mão para ninguém, então não existe nele misericórdia. Então de que está valendo? Nada, absolutamente nada. Então nós precisamos ter esse cuidado. Sinopse: é preciso comunicar as necessidades dos missionários, elaborar campanhas de auxílio e oração para os que foram enviados. Conclusão: se o nosso coração estiver em missões, nossos joelhos estarão dobrados, nosso testemunho alcançará pessoas e nossas finanças investirão no que é eterno. Olha que coisa profunda. Quando você está dedicado
na missões, os seus joelhos estarão dobrados, orando e jejuando por alguém, né? Orando aqui principalmente, né? O joelho está orando, né? O seu testemunho alcançará pessoas, né? E toda a sua finança investirá naquilo que é eterno. Lembra que eu falei lá no início? Nós não temos retorno financeiro, o que temos é o que? Retorno de almas. Então, através da sua oferta que você dá à junta de missões, você pode estar salvando muitas pessoas e você não sabe, tu só receberá aquela recompensa naquele grande dia lá na eternidade. Então, continue ajudando em missões, orando, indo ou contribuindo. Revisando o conteúdo, número 1. A igreja deve se conscientizar biblicamente de que o missionário é um obreiro formado pela igreja local e por isso está inteiramente sob a sua responsabilidade. Ele é um obreiro orientado pelo pastor da igreja e enviado para fazer a obra missionária conforme a visão que o Espírito Santo concede à igreja. Número 2. O objetivo de missões é que Cristo seja conhecido e adorado em todo lugar. Número 3. O missionário precisa ser cuidado integralmente pela igreja. Com cuidado integral, queremos nos referir a toda a esfera da vida do missionário, ou seja, não somente na área financeira, mas também na área espiritual, emocional, física e social. Número 4. A igreja local deve tomar conhecimento de como a agenda missionária da igreja é desenvolvida, bem como levar em primeira mão as notícias a respeito das principais atividades do campo missionário. Número 5. É importante que a igreja local dê oportunidade aos missionários para que eles compartilhem essas necessidades e assim a igreja se sinta convocada a cooperar nas doações, como a igreja de Corinto foi convocada a fazer. Que Deus em Cristo continue abençoando na sua vida e que nós venhamos verdadeiramente como igreja ter responsabilidade com os missionários. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula e você me vê na próxima aula, se Deus quiser. Tchau!